Para a palestra de abertura, intitulada Gestão Coletiva de Direitos Autorais, convidamos nosso diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, que já está à mesa, e o professor José de Oliveira Ascensão, que é o professor catedrático da Universidade Clássica de Lisboa. Muito bem. Bem, dando continuidade, na verdade, na abertura desse evento, eu devo registrar a imensa honra, o imenso privilégio que nós temos em receber a figura do professor José de Oliveira Ascensão para proferir a primeira conferência aqui desse nosso encontro. O professor José de Oliveira Ascensão, que é professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa e antigo professor titular da Faculdade de Direito do Recife, autor de mais de 450 escritos jurídicos, representante de Portugal em várias conferências diplomáticas, autor de anteprojetos de lei, sócio da Academia de Ciências de Lisboa, exerceu diversos cargos de gestão, tendo sido presidente da direção do Instituto dos Valores Mobiliários, da PDI, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, e da Gestaltor, Associação de Gestão Coletiva dos Direitos de Autor. Proferiu inúmeras conferências, cursos, participou de mesas redondas em Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Goa, Macau, Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos da América, Uruguai, Panamá. Professor Ascensão, é um imenso privilégio tê-lo de novo aqui na nossa universidade e passo imediatamente a palavra para abrirmos com chave de ouro, então, esse nosso evento. Professor Ascensão. Eu agradeço muito as palavras que me foram dirigidas. Tenho, pela minha parte, muitíssimo prazer, muito gosto em renovar este contacto com a Universidade Federal do Paraná, representada aqui pelo diretor da faculdade, e retomar um contacto com um público entre o qual tenho tantas pessoas conhecidas e amigas que tenho dentro desta cidade. E permita-me só uma palavra especial ao professor Marcos Barkovitz, que já a atividade, que já a capacidade de organização e a inteligência na maneira como promove estes eventos, efetivamente, é notável e como tenho a certeza que se verificará na continuação de estas atividades. E eu permitia-me entrar imediatamente no tema, porque este tema, como todos os temas, é inesgotável. E, portanto, nós temos de nos limitar a dar alguns aspectos em relação a ele. E tem uma dificuldade adicional, é que é demasiadamente recente. Há uma lei que acaba de ser aprovada e em Portugal não é extremamente fácil ter informação do que se passa no Brasil e até para chegar ao conhecimento dessa lei. Apesar de vários pedidos que fiz, só cheguei aqui quando cheguei a Curitiba. Mas, de toda a maneira, pensando bem,
Eu sei que há muitos problemas e problemas que podem ser referidos, mas o que interessa é uma reestruturação, uma indicação dos fundamentos, dos grandes fundamentos da figura da gestão coletiva, que hoje, efetivamente, é uma figura essencial dentro de todo o debate do direito intelectual e dentro do direito intelectual, do direito autoral, que abrange o direito de autor e os direitos conexos. É um tema em relação ao qual há pontos de acordo e pontos de desacordo, acontecendo, como veremos, que hoje em dia os pontos de desacordo são mais numerosos que os pontos de acordo. É um tema em debate. Dentro dos pontos em acordo, eu sublinhava a necessidade de uma gestão coletiva de direitos. O que é uma gestão coletiva de direitos? Portanto, há os direitos autorais, mas o titular dos direitos autorais, em muitas situações, não é universal, mas em muitas situações não está em condições de ele próprio fazer a gestão do seu próprio do seu direito. E por isso a primeira distinção que nós teríamos que fazer seria dos casos em que o autor administra, gere o seu próprio direito diretamente por si. Pensem na figura, e isto interessa muito aos universitários, das edições do contrato de edição. O universitário produz as melhores obras, não é? Em relação a esta matéria em geral. Mas o universitário não recorre a uma entidade de gestão coletiva. Ele contrata diretamente com o editor, pois há os problemas desse contrato, mas não não tem que recorrer a um intermediário. Ponhamos já esta palavra, a entidade de gestão coletiva aparece como um intermediário entre o autor e aquele que faz a exploração comercial das suas obras. Ora bem, o que é que faz nos casos em que é necessário, porque há casos em que é necessário, imediatamente pensamos nas hipóteses de o que se chama já com terminologia de entidades especializadas no setor, a gestão dos pequenos direitos, os direitos sobretudo representado pelas obras musicais. Vamos dar já este exemplo. Uma obra musical, o autor, os intervenientes, não é só o autor, todos os intervenientes na obra musical não estão em condições de controlar simultaneamente todas, por exemplo, as radiodifusões ou radiodifusoras ou as televisões, para saber quando é que a sua obra está sendo utilizada ou não utilizada. Então é indispensável, digamos, indispensável sempre entre aspas, porque depois vemos que há muitos matizes, mas então é indispensável a necessidade de essa intermediação. E o que é que faz esse intermediário, que é a entidade de gestão coletiva? Tem uma função que juridicamente é indicada pela lei como o mandato de em nome do autor, estabelecer com os utilizadores os termos do contrato de utilização. Mandato, se recordam, é a figura, recordam-se, com certeza isto é uma ironia, é a figura contida no Código Civil, segundo o qual alguém recebe o encargo de praticar atos jurídicos para outro. Atos jurídicos para outros. Então o mandato está bem, está certo que a lei tenha referido como um mandato. Mas o mandato pode ser com representação ou sem representação. E, portanto, a primeira distinção jurídica era saber se as entidades de gestão coletiva atuam com representação ou sem representação do autor.
Voltaremos a este tema adiante. A lei não ajuda muito, porque não diz se há representação ou não há representação. Noutros lugares usa termos que até trazem outras dificuldades, como, por exemplo, quando diz que as entidades de gestão coletiva exercem a função, quando intentam ações, como substitutos legais dos titulares de direitos. Então é outra figura que já não é uma nem outra, que já é a substituição, que é outra figura jurídica que não vamos examinar efetivamente, mas na prática podemos prescindir de tudo isto. Porque na realidade o que acontece sempre é uma intervenção representativa. A entidade de gestão coletiva, em representação do autor, ela intervém para a prática de esses atos, em que, essencialmente através da figura chamada da licença, a figura chamada da licença autoriza os exploradores de obras intelectuais a fazer a sua atuação. Podemos dizer desde já que a representação, mesmo nas obras musicais, a representação não se faz apenas dos autores, faz-se também dos titulares de direitos conexos que estejam implicados nessa situação. E, nesse sentido, parecem as figuras dos artistas, dos produtores de fonogramas, que se estenderá eventualmente aos produtores de videogramas, é um outro capítulo à parte, e dos organismos de radiodifusão. Portanto, todos esses poderão, e são chamados efetivamente, a essa atuação, a essa gestão coletiva dos direitos. E digamos que os direitos, estes direitos que são direitos conexos, são assimilados à situação do autor. E porque não podemos fazer muitas distinções, nós vamos falar particularmente do autor, e falando do autor estamos referindo também todas as outras entidades que intervêm. Centremos-nos, pois, na figura do autor em relação à gestão coletiva. A proteção do autor tem base constitucional. Portanto, a Constituição brasileira vai estabelecer, naquele imenso artigo 5º, em que se tratam inúmeras coisas, que algumas não têm nada a ver com direitos fundamentais. Aliás, também o artigo 5º não diz que é para isso, mas mistura efetivamente muita coisa, e estabelece: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução, transmissível aos herdeiros. Portanto, temos um direito que é protegido, um direito que é um direito suscetível de transmissão. Resulta imediatamente deste trecho constitucional. Ora bem, direito exclusivo, isto é essencial. Não é? Portanto, essencialmente, os direitos autorais traduzem-se em exclusivos. Um exclusivo é uma figura que já sabem que representa qualquer coisa de singular, podemos dizer mesmo excepcional, dentro do direito atual, em que o direito atual, depois da abolição de todos os privilégios, foi criando sucessivamente novos privilégios. Nesse sentido, o direito de autor é, neste sentido, não é no sentido pejorativo, neste sentido, o direito de autor é um privilégio, como é referido imediatamente na Constituição. E ainda continua no inciso 27, são assegurados, nos termos da lei, portanto, participação de individuais não interessa em obras coletivas, mas o que interessa é a linha B, para o nosso efeito. O direito de fiscalização do aproveitamento económico das obras que criarem,
ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais ou associativas. Não é muito clara esta mistura de representações sindicais e associativas, não é extremamente claro, mas, enfim, há aqui um direito de fiscalização que é referido e, mais uma vez, a assimilação aos criadores de outras entidades que que têm efetivamente também direitos que precisam de ser regulados na sua utilização. O direito de autor, neste sentido, é um direito fundamental. E é um direito fundamental, digamos que, antes de mais, no sentido formal, porque hoje em dia tudo o que está previsto na Constituição é um direito fundamental. Portanto, perdeu-se a substância que deveria ter o que era um direito fundamental. Até ao caso extremo, que isso não deixa de me impressionar extraordinariamente, da gratuitidade da certidão de óbito, que é uma coisa espantosa, que eu pergunto quem é o beneficiário. É com certeza o morto, é o único que pode ter essa possibilidade. O direito de autor está relacionado, porque logo a seguir aparece a matéria da proteção dos direitos industriais, as criações industriais, propriedade das marcas, etc., no inciso 29. Curiosamente, nesse inciso 29 diz-se: tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e económico do país. Mas no direito ao autor não se fala tendo em vista o interesse social. E esta comparação deixa-nos perplexos. Então, o direito do autor não tem interesse social? O direito do autor tem um altíssimo interesse social. Não é apenas o aspecto cultural, não é apenas a fomentação da criatividade. Hoje em dia, esse interesse social é um poderosíssimo interesse económico. Quando nós vemos as grandes assembleias internacionais reunirem-se para tratarem de matérias de direito autoral, não é com certeza porque gostem muito de poesia ou qualquer coisa, mas porque tem uma potencialidade da exploração económica que é uma potência que é extremamente grande. E, portanto, eu repito, a fiscalização a utilização económica, diz a Constituição a propósito do direito de autor. Então, será sujeita ou não será sujeita a limitações, tendo em vista o interesse público? E a resposta não pode deixar de ser positiva, mesmo no silêncio da Constituição. Já não é só pela utilização da previsão seguinte, é, sobretudo, por os próprios princípios da Constituição. Reparem, a Constituição brasileira suponho que é aquela que no mundo dá mais relevo à função social. E a função social vai-se aplicar seguramente ao direito autoral, que tem uma importantíssima função social. Mas não é só por causa disso. É porque da Constituição vêm a seguir outros direitos fundamentais, numerosos direitos fundamentais, como o direito de acesso à cultura, o direito de informação, o direito ao ensino, o direito à pesquisa científica e assim por diante, que a lei multiplica. A Constituição insiste fortemente em relação a estes direitos. Portanto, o problema que se poderá colocar é aquilo a que se pode chamar o conflito de direitos fundamentais. Se o direito do autor é um direito fundamental, há também muitos outros direitos fundamentais que intervêm. Eu fugiria um pouco à palavra conflito, porque dá a ideia de contradição. Não há contradição, há
composição necessária. O que é preciso é conjugar os vários direitos, é conjugar o direito do autor, que tem a sua proteção e justificação intrínseca, com os outros direitos fundamentais, com os vários direitos fundamentais que com ele coexistem. E teremos a oportunidade a seguir de falar nisto. Aliás, podemos antecipar. E antecipar, dizíamos imediatamente o seguinte. O problema do conflito, eu volto a pôr entre aspas, que eu já vos disse, não gosto da ideia, o problema do conflito de direitos não se resolve por um tudo ou nada, não se resolve por dizer qual destes é mais importante e os outros ficam todos de lado. Isto é muito importante porque hoje em dia, dentro do debate brasileiro, se vem defendendo que o direito do autor é um direito privado, que não tem nada a ver com intervenções públicas, fazem-se declarações espantosas sobre a finalidade do direito do autor. Num livro que acaba de sair, o direito qualificam as entidades de gestão coletiva do direito de autor como entidades filantrópicas. Eu fico espantado. Elas são entidades filantrópicas, elas são entidades destinadas a organizar a exploração económica. Está muito bem da sua parte, agora filantrópico, por amor de Deus. Isso é uma coisa completamente diferente. Ora bem, os intervenientes, portanto, dentro da gestão coletiva, quem são? Nós temos vários intervenientes. Já vimos que são os autores, não é? Temos os autores como a figura central. Aliás, todo o direito intelectual se desenvolveu, o direito autoral, é melhor falar assim, passou da proteção do autor e foi sucessivamente ampliando a outras categorias, mas a figura básica é a figura do autor. E aqui dão-se as justificações da existência do direito do autor, a criatividade, a recompensa pelo contributo intelectual, o impulso à criação, assegurar a subsistência do autor. Isto tem muito que se lhe diga. Nós teremos a oportunidade de ver que algumas destas coisas não têm nada a ver, não é verdade? O direito do autor não é um direito previdenciário, não é? Portanto, não tem nada que dizer que é preciso assegurar a subsistência. Deus me livre. Isso é uma coisa completamente diferente. Mas depois aparecem outros interesses. Há o interesse do utilizador. E isso é também um interesse importantíssimo dentro da sociedade. Esse interesse tem de ser contemplado. Já vimos que a Constituição fala particularmente na exploração económica do direito. Não fala particularmente no chamado direito moral, que melhor chamaríamos direito pessoal do autor, mas isso não significa que o direito pessoal não tenha proteção. Esse interesse do utilizador é um interesse económico. É um interesse económico que tem relevância para efeitos de gestão coletiva, justamente dentro dessa própria situação. E, portanto, nesse sentido, o utilizador aparece-nos essencialmente dentro de uma posição empresarial. Empresarial não significa um 100%, não significa que em todos os casos seja assim, mas dominantemente é uma posição empresarial. Ele recebe o direito através das chamadas licenças e faz a exploração económica na base dessa licença recebida. Mas depois, entre um e outro, entre o autor e o utilizador,
aparece um intermediário. O intermediário é a entidade da gestão coletiva. E essa entidade de gestão coletiva tem a função de, pela outorga das licenças ou de meios relacionados, levar, indicar, estipular os termos da autorização. Todavia, aqui encontramos a distinção que já fizemos. A autorização pode ser dada para um caso singular, e então nós diríamos que era a peça ou o retalho, ou pode ser a autorização dada por grosso. E isto é talvez o que cria maiores problemas. A autorização dada por grosso significa que se atribui um direito de um determinado usuário a utilização de todo o repertório da entidade de gestão coletiva. Autorização por gosto, todo o repertório. Então, não precisa de individualizar, porque tudo a que a entidade de gestão coletiva estiver encarregada de representar é automaticamente abrangido dentro de aquele negócio. E é isso que está na lei, mas vamos ver depois os problemas concretos que traz. Um problema que aparece é, mas então se entregou a administração à entidade de gestão coletiva, poderá o próprio autor, já vos disse que o autor abrange todo o titular de direitos, ou pelo menos é aplicável, que eu digo, a todo titular de direitos, poderá o próprio autor utilizar a sua obra? Ora bem, isto que é um problema grave em situações de países estrangeiros, nomeadamente aqueles que utilizam a chamada cessão fiduciária de direitos autorais, em que, embora fiduciariamente, quer dizer, embora unicamente para administrar no interesse do autor, o direito do autor passou para a entidade de gestão coletiva, felizmente que não há nada disso no Brasil, e muito pelo contrário, todas as versões, todas as leis dizem o autor não perde o direito de autorizar a utilização da sua obra. Terá de comunicar à entidade de gestão coletiva, mas isso é relativamente um problema menor comparado com este, porque de outra maneira o autor era desapropriado do seu direito se não pudesse utilizar para uma festa familiar, para uma festa académica, por exemplo, gratuitamente, ficava completamente desapropriado do seu direito. As entidades de gestão coletiva, portanto, representam os autores que aderiram a essa entidade de gestão coletiva. Só que nem todos os autores aderem às entidades de gestão coletiva, como sabem, mesmo no que respeita a pequenos direitos. Hoje, cada vez mais, com a informática, os grandes utilizadores estão em condições de fazer eles próprios a exploração, não precisam, mesmo nestes tipos de utilizações. Mas as entidades de gestão coletiva têm um sonho dourado, e o sonho dourado é a gestão coletiva forçada, a gestão coletiva obrigatória. É o estabelecimento de situações em que todos os titulares são representados pela entidade de gestão coletiva, independentemente de qualquer manifestação de vontade nesse sentido. E então nós temos alguma coisa que, de certa forma, é a eliminação da liberdade e da autonomia do autor e a liberação total da entidade de gestão coletiva, porque ela não precisa de servir aos autores, porque tem a garantia legal de que todos estão subordinados. E utiliza essa subordinação, e os grandes problemas, os grandes desvios que têm sido referidos são muitas vezes a essa gestão coletiva, devidos a essa gestão coletiva forçada. Ora bem,
Isso é muito importante no Brasil, porque no Brasil, como sabem, se estabeleceu para estas situações a criação de uma associação de associações. Portanto, associações representativas de certas categorias de titulares juntam-se todas numa entidade chamada ECAD, têm de se juntar. É forçada essa conjugação e essa entidade tem o monopólio, o exclusivo monopólio da cobrança, da arrecadação, portanto, e da repartição pelos titulares, seus associados, entidades coletivas, entidades de gestão coletiva. Há, portanto, uma construção dupla. Há dois planos, o primeiro das entidades que são associadas e o segundo, a entidade que tem esse monopólio, o que é realmente extremamente importante. As entidades de gestão coletiva, em qualquer caso, podemos dizer que praticamente vigoram sempre em regime de monopólio. Vigoram sempre em regime de monopólio. Porque ou o monopólio é legal, como acabei de dizer, os casos de monopólio legal, e que existem muitos espalhados pelo mundo, ou por um monopólio de fato. E nós verificamos que, efetivamente, olhando país por país, em relação a certa categoria, há praticamente sempre uma entidade, que é uma entidade única, é só essa entidade. Porquê? Porque foi a que historicamente se criou primeiro e depois não há possibilidade de criar de base uma que lhe faça concorrência, ou porque fizeram acordos de fusão, as várias entidades existentes, na realidade são monopólios de facto. E então, sendo monopólios de facto, criam um problema, e criam um problema evidente. Não é apenas o facto dos direitos autorais serem exclusivos, é que, além de serem exclusivos, aparece uma entidade monopolista de direito ao de facto para a gestão desses direitos. Ora bem, isso cria, vamos lá ver, cria um problema que é um problema muito importante, que é o problema da legitimidade das entidades de gestão coletiva para a outorga de licenças globais, de licenças para todo o repertório. As entidades podem dar uma licença para um ato isolado ou qualquer coisa assim, sem dúvida nenhuma. Mas o típico é atribuírem aos grandes utilizadores, os radiodifusores, por exemplo, atribuírem a possibilidade de utilizar todo o seu repertório. Todo o seu repertório? Mas o seu repertório são todas as obras que existem no mundo? Só se houvesse uma regra que estabelecesse isso, mas isso seria um ato violento contra os titulares, não pode ser entendido dessa maneira. Então, e depois os autores não podem não estar todos inscritos. Um autor só se inscreve se quiser dentro dessas entidades, mesmo dentro destas matérias musicais, produtores de músicas, artistas, produtores de fonograma, organismos de radiodifusão, mesmo nessa matéria, eles só se inscrevem nas entidades de base. Só a cobrança e depois a distribuição pelas várias sociedades é que é monopolística. Então, como é que pode dar autorização em relação a autores estrangeiros? Porque as entidades de gestão coletiva, o direito de autor é territorial, continua sendo territorial. Por mais que haja as intromissões das convenções internacionais cada vez mais apertadas, mas o direito de autor é territorial. E as entidades de gestão também são territoriais.
mais, o princípio continua a ser a territorialidade. Então, como é que pode estar a autorizar todo um repertório como se fosse todo o repertório mundial? Através, sobretudo, dos contratos de representação recíproca. As entidades de gestão coletiva dos vários países fazem contratos no âmbito das suas competências, fazem contratos com entidades estrangeiras de representação recíproca. Muito bem, então já ampliaram a sua base. Mas também a entidade estrangeira não representa todos os autores desse país estrangeiro, porque não sendo obrigatória, não havendo monopólio legal, então não há possibilidade, não há legitimidade para estar interferindo, para estar dando autorizações em nome de todos os autores estrangeiros. Bom, é um aspecto, quanto a mim, extremamente grave e que efetivamente silencia. É uma falta de legitimidade evidente em autorizar tudo, em autorizar universalmente. A única maneira de temperar isto é uma regra de direito alemão em que diz que se presume que as entidades de gestão coletiva representam os autores dessa categoria e tal. Presume-se primeiro, não é? Mas depois esta regra é, na sua aplicação, extraordinariamente duvidosa. Mas depois há outras consequências no plano da repartição. Quando se chega à repartição, vai-se atribuir, portanto, primeiro eu chamo de distribuição quando passa do ECAD, no caso do Brasil, quando passa do ECAD para as associações que o integram. E depois repartição, quando as associações repartem entre os seus associados. Mas as associações não representam efetivamente todas as pessoas do mundo. Então aparece uma regra, e está no direito brasileiro, que aqueles a quem não for atribuído, aqueles que não aparecem a pedir a sua quota, esses prescreva ao fim de 5 anos. Prescreva ao fim de 5 anos. Já a prescrição de 5 anos é um escândalo, não é? Neste caso, ao fim de 5 anos, é um escândalo. Teria de ser muitíssimo maior. Ou estamos a defender os direitos dos autores, ou estamos a defender os direitos das sociedades, que é uma coisa completamente diferente, matando todos os direitos dos autores. Mas, e depois, o que é que acontece? Quando prescreve ao fim de 5 anos, o que é que acontece? Vai para o património das associações. E as associações dizem que repartem pelos outros, por aqueles que apareceram e que foram efetivamente pagos. Não é legitimação. Não é de maneira nenhuma legitimação, porque não têm o direito de fazer. É uma apropriação de uma coisa que não lhes pertence. Eu digo, o único destino, ainda se fosse uma finalidade coletiva, ainda se fosse uma defesa da cultura, reverter para uma entidade cultural, bom, havia um interesse público que justificava. Agora, estar a apossar-se daquela quantia, teoricamente, e sendo repartida pelos outros, calculam as contas que é preciso fazer para uma coisa dessas, na prática tenho quase a certeza que não funcionará. Então, estão vendo que isso cria depois situações muito duvidosas e contrárias, efetivamente, aos interesses daqueles que dizem representar. Estas entidades terão formas várias, consoante as ordens jurídicas, associações, fundações, não sociedades. Não podem ser sociedades, porque a lei exclui expressamente a finalidade lucrativa. Há
Digamos que há uma certa discrepância entre a lei e a prática, porque na prática há uma atuação, muitas vezes, que só podemos descrever como sociedade, como entidade lucrativa. Mas em benefício dos autores, este é que é o problema, em benefício dos autores. Quem são os autores? São os criadores intelectuais e, com respeito aos direitos conexos, situações análogas, mas a lei, na qualificação de autor, vai incluir muitas outras entidades que não são os criadores intelectuais. Vai incluir os sucessores. Os sucessores de um criador são autores. Têm a titularidade do direito de autor, uma aquisição derivada do direito de autor. Os sucessores, apesar de ser sucessão, têm aquela posição. Mas mais do que isso, o direito de autor, acabas de ver pela Constituição, é transmissível a terceiros. E sendo transmitível a terceiros, nós temos outras entidades que aparecem exercendo o direito de autor. E todas elas são, ou podem ser, representadas por essas entidades. Ora bem, a duração do direito de autor é de 70 anos pós-mortem. Bom, isto é, para mim, alguma coisa perfeitamente inaceitável. Manter um monopólio durante 70 anos pós-mortem. A criação, as contas que eu faço é esta, o exemplo, não é? A duração da vida humana é cada vez maior, como sabem, vamos todos aproveitar disso, se quiser. Agora, uma criação aos 20 anos, como sabem, é uma altura de grande criatividade. Morre aos 90 anos e tem 70 anos depois um direito de autor de 140 anos. 140 anos. É toda a vida do autor, mais 70 anos. Mas isto é um absurdo, é uma coisa... É o que está, é o que existe, é o que é imposto a nível internacional, não com certeza por amor aos autores, mas por amor às entidades que exploram o direito autoral. Efetivamente. Ora bem, e depois as implicações são muitas, às vezes até dá pena, não é? Essas implicações, não é? A defesa da cultura, é preciso fazer a defesa da cultura, mas não há nenhuma apreciação do valor cultural das obras. Pelo contrário, nós assistimos a um empobrecimento sucessivo. Nós assistimos, nesta altura, à banalização da obra intelectual protegida. A banalização. É um movimento que vem dos Estados Unidos da América, efetivamente, mas que contagia todo o mundo. Então, estar a falar nesses grandes interesses, nos interesses da cultura, etc., como uma justificação, mas eu queria chamar a atenção que se as entidades de gestão coletiva representam os titulares de direito de autor e não os autores, os titulares de direito de autor são muitíssimo mais do que os criadores intelectuais, mas muito mais. E, portanto, nessas associações pretensamente representantes dos criadores intelectuais, a grande maioria não são criadores intelectuais, são adquirentes derivados do direito autoral. Portanto, essas próprias associações não têm sequer legitimidade para dizer que estão representando os criadores intelectuais, a criação intelectual. Representam titulares de direitos autorais que são coisas completamente diferentes. Depois, há regras de repartição, eu não posso deixar de referir situações que me chocam tremendamente. A lei dos direitos autorais, como sabem, foi alterada no Brasil. Numa das versões anteriores, mas que foi, graças a Deus, superada, no artigo 99, parágrafo 2º, dizia-se isto: a parcela, depois na repartição, a parcela destinada aos autores não poderá ser inferior
a 50% dos valores arrecadados. Não poderá ser inferior. O que poderá ser reduzida, passar a ser o benefício da entidade de gestão coletiva ficar em 50% dos valores arrecadados. 50% está-se cobrando em nome do autor e 50% é para a própria entidade de gestão coletiva. Reparem, não são os custos. E tanto não são os custos, porque depois se acrescentava deduzidas as despesas da arrecadação, o que significava que pode ser reduzida a 50% menos as despesas da arrecadação. Esta enormidade, graças a Deus, foi suprimida em benefício dos autores. E depois temos aquilo a que eu chamo, e permito-me que utilize outra vez esta expressão, o drama do representante. O drama do representante significa isto. A representação, a lei diz, a representação é feita no interesse do representado. O representado há poderes e o representante atua no interesse do representado. Mas há uma realidade que se chama o pecado original, não é verdade? E o pecado original faz com que as pessoas vejam muito mais os seus interesses que os interesses alheios. E o representante acaba por considerar muito mais a defesa da sua própria posição que a defesa daqueles que representam. Isto é todos os dias. Quantas vezes se deixa um procurador para administrar os bens, quando uma pessoa se ausenta, um imigrante, por exemplo, não é? E o procurador, no primeiro ano, sim senhor, envia uma quantia e tal, e depois no segundo ano e seguinte já acabou, porque a coisa acaba por reverter para o procurador. Isto acontece nas associações. Isto acontece nas associações. Está seguramente o drama do representante, que significa impor os seus interesses, os interesses, neste caso da associação, à frente dos interesses do representado, invoca grandes razões, não é? A cultura e tal, mas aí temos que dizer que a cultura é conspurcada pelos interesses económicos, de modo que a vocação da cultura merece efetivamente muitas dúvidas. É uma subtração, efetivamente, que se faz da parte que é devida ao autor. Ora bem, isto cria uma situação de contestação. A contestação vai-se generalizando em todos os países, digamos assim. Há um fervilhar à volta destas matérias. Há aqueles que defendem, aqueles que estão ligados às associações de gestão coletiva, que são entidades poderosas, e há aqueles que criticam esta situação. Eu vou referir um texto de um congresso italiano relativamente recente sobre a gestione collettiva della offerta e della domanda di prodotti culturali. A gestão coletiva da procura e da oferta de produtos culturais. E foi encerrado por Paolo Spada. Paolo Spada é um inteligentíssimo autor italiano, é uma figura efetivamente notável. Não é de fazer tratados, não é? Mas é de fazer intervenções pontuais inteligentíssimas. E ele termina dizendo assim: não hesito em dizer, quando se põe o problema, os problemas graves, não é? Não hesito em dizer que se pretende fazer o ponto sobre o mal-estar de uma instituição, ou para diagnosticá-la, e para propor a remoção ou as terapias, incluindo a eutanásia do sofredor. Portanto, nós temos hoje em dia este problema que foi
referido desta maneira expressiva. Críticas por todo o lado. Na União Europeia, que merece sempre interesse, enfim, porque é um exemplo único e porque há um cuidado grande na legiferação, são muito estudadas as intervenções, às vezes acabam completamente erradas, mas isso é outro problema. São muito estudadas, há muito trabalho e há muitos interesses e muitas influências sobre eles. Na União Europeia, desde o início deste século, se fizeram estudos importantíssimos, valiosíssimos, sobre a gestão coletiva, sobre a necessidade de reforma de gestão coletiva. Só agora se chegam a resultados. E nesses resultados, são resultados que levam a uma diretriz da União Europeia e essa diretriz vai alterar as bases dessa situação dentro da União Europeia. No Brasil temos também, como sabem, estudos sobre esta matéria desde há muito tempo. Estudos que oscilam, não é? Ora numa posição, ora noutra posição. Como vos digo, eu tenho dificuldade em acompanhar as situações todas que se vão repetindo no Brasil, até chegar à lei que foi recentemente promulgada e que está sendo debatida e que provocou já uma impugnação constitucional de classe, não é? Que vai ao Supremo Tribunal Federal. Todavia, há também movimentos e fatores muito significativos em sentido contrário. Eu vou dar como exemplo, a certa altura, no ano de 2011, em 15 de março, há uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a cobrança dos direitos autorais por execuções musicais e sonorizações ambientais realizadas em escola, sem fins lucrativos, com tarde gratuita e finalidade exclusivamente religiosa, não poderia ser sujeita à autorização do autor. Como sabem, estabelece-se o dogma: só se pode utilizar uma obra intelectual com autorização do autor. Mas então, aqueles casos, as limitações do artigo 46 são exceções, não se pode passar. Não são exceções coisa nenhuma, porque todas as regras dentro do direito, todas as situações, resultam de regras positivas e negativas, e a verdadeira regra depois é o que vem da combinação de uns e outros. Há outras situações, agora deixem-me dizer, o que se leva ao caráter somítico, não é, das exceções, não vejam o inciso 8º do artigo 46, que é impressionante, no caso de mais limitações àquele artigo, até levar praticamente ao zero. Agora, o que aconteceu na União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer que um sistema informático estava ligado ao chamado press clipping. Portanto, digitalmente tiram-se certos termos. O clipping é a distribuição geral. Neste caso, era a forma digital de o fazer isso, e 11 palavras. Como é que se chegava a essas 11 palavras? Pela palavra-chave central. Depois, as 5 palavras anteriores e as 5 palavras posteriores. Portanto, 11 palavras. O Tribunal de Justiça veio dizer que era preciso autorização. Porquê? Porque a diretiva, eu digo diretriz, eu acho que a palavra portuguesa devia ser esta. Diretiva é uma ordem, e eu não gosto dessa ideia das ordens vindas lá de cima. Os países têm uma faculdade de adaptação.
A diretriz 2001-29 sobre direito de autor e direitos conexos na sociedade da informação diz que a reprodução deve ser transitória. Eles dizem, não é transitória, logo não pode ser, não prescinde da autorização do autor. Isto é uma enormidade, mas é uma enormidade por causa disto. Vejam lá, 11 palavras casualmente tiradas de uma palavra-chave das 5 antes e 5 depois. O problema não é ser transitório ou não. O problema é ser uma obra intelectual. Se não é obra intelectual, não vale nada. Não há necessidade de autorização nenhuma. De maneira que o que veio estabelecer efetivamente foi uma imposição que está para além de toda a lógica, de toda a racionalidade dentro de estas matérias. Eu sei que tenho que terminar. Há umas, como digo, há outras posições no Brasil, outras discussões no Senado. Já foi feita uma CPI em relação à atuação do ECAD e que, enfim, com posições no sentido da indiciação criminal de certas práticas, de certas pessoas que atuavam dentro dessa entidade. O palco de debate fundamental é a intervenção pública. E o que se tem referido contra essa intervenção pública, nomeadamente nessa ação de impugnação, é que o direito autoral é direito privado e, sendo direito privado, não pode ser objeto de intervenção do Estado. Não tem base absolutamente nenhuma. Isto é de uma pobreza, eu não digo franciscana, é porque a pobreza franciscana não tem pelo menos miséria. Não é? Bom, porque é claro que todo o direito está sujeito à intervenção dos princípios fundamentais, antes de mais dos princípios constitucionais. A função social que eu já referi aqui, a Constituição que mais aponta à função social. Portanto, tem as grandes bases, mas, sobretudo, o caráter monopolístico. Uma entidade monopolística, de fato ou de direito, não interessa, uma entidade monopolística não pode deixar de estar sujeita a uma supervisão. Mais uma vez, o pecado original. Se se tem a faca e o queijo na mão, não é verdade? Se tem a possibilidade de fazer tudo o que quiser, não pode fazer sem haver uma proteção do interesse público, uma proteção dos próprios titulares que, teoricamente, são representados. E, portanto, é evidente que o Estado tem poderes de intervir dentro desta matéria e que isso resulta da Constituição. Não há inconstitucionalidade absolutamente nenhuma. Podíamos depois examinar a maneira como a lei foi elaborada. Podíamos fazer um exame pormenorizado. E no exame pormenorizado, uma exposição sobre os artigos, o que é melhor, o que é pior. Isso é uma coisa completamente diferente. Agora, excluir radicalmente, dizendo é direito privado, é inconstitucional intervir no direito privado, não tem, efetivamente, qualquer tipo de sentido. Depois aparece, então, o problema da concorrência. Uma entidade monopolística é um problema para a concorrência. E, sendo um problema para a concorrência, é preciso regular em termos de concorrência. Ora bem, isso exige um regulador. Qualquer supervisão concorrencial tem de se fazer através de um regulador. Reparem que há, no que respeita à regulação da concorrência, problemas gravíssimos que podem ser definidos pela forma a captura do regulador
captura do regulador. É claro que se faz um regulador e o regulador acaba por ser capturado por aqueles que deviam regular a situação, então é a situação trágica e acontece com muita frequência. Eu não sei se no CNDA não acontecia qualquer coisa deste género, não é verdade? Ora bem, a lei brasileira, a atual lei brasileira, suprimiu o CNDA, o Brasil ficou nesta situação anómala, praticamente quase inexistente, enfim, pelo menos muito rara nos países que têm desenvolvido este sistema, de não ter uma entidade pública encarregada do direito autoral. Uma entidade que fizesse os estudos básicos, que informasse os decisores políticos sobre esta matéria, nomeadamente que servisse o Itamaraty para a representação dos interesses brasileiros no exterior. O Brasil não tem nada. E, pelo contrário, criou um monopólio que pode fazer tudo o que quiser. Não é verdade? Qualquer que seja o interesse que haja para haver uma unificação da cobrança, mas isso é outra coisa, isso é um problema diferente. A lei surgiu agora, devo dizer que não tive possibilidade de a conhecer em Portugal, mas também, como vos digo, não me interessa muito estar a fazer a análise individualizada, que tinha também que dizer. Há um autor alemão, que é Schack, que fala num direito subjetivo público à intervenção do Estado. Os autores, os criadores e os outros titulares têm o direito à intervenção do Estado. Isso é um direito de cada um, é um direito que necessariamente deve ser tido em conta. Eu vou ficar por aqui, embora muito mais houvesse a dizer, peço desculpa da extensão e, na medida em que for possível, estou à disposição. Muito obrigado.